Gênesis capítulo 18. Acharam? Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos aí, mas só para você entender melhor todo o contexto. Depois apareceu-lhe, Gênesis 18, partido 1. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, ou então vai estar na sua tradução aí, no maior calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze, como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz-lhe bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela, ou novilha, ou bezerro novo, como você queira, tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eia, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, entendemos que somos feitura sua, somos os teus filhos, gerados em ti, gerados, meu Deus, para dar certo, gerados, meu Deus, para sermos vitoriosos, gerados, meu Deus, para termos uma vida, Pai, debaixo da unção do poder do teu Espírito. Senhor, abre os nossos olhos espirituais e o nosso coração, para que a tua palavra possa penetrar, Senhor, trazendo vida ao nosso interior. Senhor, que tudo aquilo que venha impedir o teu agir em nossas vidas seja dissipado agora. Eu repreendo todo espírito que rouba a palavra, que traz a distração, porque estaremos firmes e atentos à tua palavra. E eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, acampa os teus anjos, meu Deus, em volta deste lugar, e que somente o Senhor, somente a tua palavra, somente o teu Santo Espírito tenha acesso aos corações e às mentes, em nome do Senhor Jesus. Só quem está vivo, diga amém. Amém. Queridos, nós
Não tem como você falar de família sem falar deste homem. Não tem como nós falarmos de propósitos sem falarmos deste homem. Não tem como nós falarmos de intercessor sem falar deste homem. Nós estamos dando início a uma semana onde verdadeiramente nós estaremos colocando a nossa vida diante do altar de Deus. É um tempo onde você vai estar determinando, um tempo onde você vai estar dispensando algo na sua vida para estar aqui orando. Mas nós temos pregado desde o início do ano sobre o ano da diferença, porque este é o ano da diferença, amém, meus irmãos? Você não vai chegar no final do ano da mesma forma que você entrou, e você não vai começar o ano de 2020 da mesma forma que foi o ano de 2019. Mas nós vemos isso na vida do patriarca Abraão. Deus havia feito algumas promessas para ele. Deus havia feito um pacto com ele. E nós sabemos que todo pacto que Deus faz, Deus é fiel a cumprir. A aliança de Deus, ela é perpétua. A aliança de Deus, ela não tem fim. A aliança de Deus, ela não tem, vou colocar assim, condições de Deus ou dificuldade de Deus para que possamos cumprir. Deus só requer de cada um de nós fidelidade naquilo que fazemos. Mas Ele também vai dizer, olha, mas se eu me tornar infiel, Deus permanece fiel. Então em todo tempo Deus é fiel. E Deus chama Abraão. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, talvez no domingo que vem. Mas nós vamos entender que a chamada de Abraão por ele sair de Ur dos Caldeus tem um propósito. Quando a Bíblia diz que Terá, pai de Abraão, ele morre antes de chegar na promessa, também tem um propósito. O irmão mais velho de Abraão morre e sem chegar também na promessa, tem um propósito. Tudo tem um porquê disso. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. E com 75 anos de idade, nós sabemos que Abraão ele tinha um anseio. E o anseio de Abraão não era por dinheiro, não era por propriedade, não era por família, porque Deus já tinha dito que ele era abençoado. Mas havia algo que faltava na vida dele, e Deus diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti sairá o descendente que vai herdar a terra. Então Abraão, pela idade que ele já tinha, e por saber que o costume de Sara já não dava mais, ele diz, olha, tudo bem, Senhor. Nessa promessa que o Senhor fez, eu aceito. E essa promessa que o Senhor fez, então o meu servo Eliezer é que vai assumir o meu lugar. E Deus diz, não é seu servo. Vai sair das tuas entranhas aquele que há de herdar. Agora nós vemos que na vida de Abraão, desde o capítulo 12, que Deus fala com ele, há um tempo que Deus para de falar. Deus faz a promessa, mas agora tem tempo. E agora, dentro desse tempo, Abraão toma algumas decisões na vida dele, que tem um propósito lógico, mas decisões humanas que trazem consequências para nossas vidas na terra. E a consequência de Abraão, quando ele sabe que já está velho, e Sara também já não está mais tendo os costumes dela, então ele vai ter um filho chamado Ismael. Esse filho que ele tem, agora quando Deus está falando, eu vou abençoar sua descendência, tá bom, vai ser Ismael. E Deus diz, não vai ser Ismael. Vai ser aquele que vai sair do seu relacionamento com a sua esposa, Sara. Mas agora, chega no capítulo 14. Nós vemos que Abraão, ele vai ter uma dos seus embates. E o maior embate que ele tem na vida dele, Abraão até então, não era um homem de guerra. Abraão não era um homem de batalhas. Abraão não era um homem que sabia lidar exércitos. Ele não era um homem que saía para guerras contra reis. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, o filho dele, que ele considerava como filho, na verdade era sobrinho, que é Ló, ele sai de Sodoma, há uma guerra entre um rei que invade Sodoma e Gomorra, leva todo mundo cativo, leva os bens, leva a família de Ló, e Abraão naquele momento ele tem que tomar uma decisão na vida dele. Irmãos, para defender família, você tem que tomar decisões que talvez você não está acostumado a tomar. Você tem que tomar atitudes, talvez você não está acostumado a tomar. Abraão naquele momento ele fica sabendo, olha, levaram o teu sobrinho, levaram a esposa, levaram as filhas, levaram todo mundo cativo, levou todo mundo escravo. E Abraão naquele instante, no capítulo 14, ele toma uma decisão. Ele ajunta 318 homens. 318 homens confiáveis. 318 homens valentes.
destros na batalha. E Abraão, que até então só sabia na sua vida dar glória a Deus, só sabia cumprimentar passarinhos, cuidar de ovelha, cuidar de gado, cuidar de plantações, era a única coisa que Abraão sabia. Mas Abraão, neste momento, ele tem que sair da sua característica. Irmãos, tem momento na sua vida que você vai ter que sair da sua característica. Tem momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisões fora dos padrões normais que você está tomando. Abraão sai para a batalha, e até então seus servos nunca tinham visto Abraão empunhar uma espada. Eles nunca tinham visto Abraão tirar a vida de uma pessoa. Eles não tinham visto nada disso. Mas é o momento que Abraão está saindo e está falando: olha, contra a minha família nenhum inimigo prevalecerá. São decisões que você precisa tomar, atitudes que você precisa tomar. O seu território que defende é você, o seu casamento que defende é você, a sua família que defende é você. E às vezes tem que sair fora de características para defender a sua casa, defender a sua família, algo que Deus te deu. E nós vimos aqui que Abraão ele sai, e aquele homem pacato até então, aquele homem que todo mundo só via ele de forma simples no seu viver, de repente vê aquele homem na batalha, vê aquele homem bravo, que eles estão tomando a sua família, estão levando seus familiares escravos. Você imagina? E Abraão ele corta o pescoço de um, ele enfia a espada no bucho do outro, ele chuta o outro, os servos dele ficam abismados com aquilo. Esse não é o Abraão que nós conhecemos, mas esse é o Abraão tomado pelo Espírito de Deus. Quando você é tomado pelo Espírito de Deus, você se torna um leão para defender o seu território. Quem é tomado pelo Espírito de Deus não aceita perdas. Quem é tomado pelo Espírito de Deus não aceita ser derrotado por nenhuma investida de Satanás. São características que nós temos que mudar às vezes, ações que nós precisamos mudar às vezes. E Abraão agora no capítulo 15, Deus vai renovar um pacto com ele. Deus vai voltar para ele, depois que ele traz a sua família de volta, depois que coloca os seus familiares em segurança novamente. A Bíblia diz que agora Deus aparece para ele, e Deus diz: olha, Abraão, eu vou estabelecer um concerto com você, vou fazer uma nova aliança com você. E naquele momento Deus faz um pacto com ele. Abraão aceita, e Abraão não era aquele que duvidava de Deus. Tudo que Deus falava, ele acreditava. O nosso problema está aqui. Deus nos fala e nós não acreditamos. Deus nos comunica que nós seremos vencedores e nós não acreditamos. Deus nos comunica que nós já somos curados e nós não aceitamos. Deus nos comunica que nós já somos sarados e nós não acreditamos. Deus nos comunica que já somos libertos e às vezes nós não acreditamos. Mas Abraão acreditava em tudo. Tudo que Deus falava, ele acreditava. Ele colocava aquilo em pauta na vida dele. E para ele não se esquecer de nenhuma promessa, todas as vezes que Deus falava, ele levantava um altar. Onde Deus falava alguma coisa com ele, ele levantava um altar. Até que no capítulo 17, Deus aparece para ele novamente. E Deus aparece para ele para restaurar com ele. Agora, Abraão, agora eu quero um concerto. Uma aliança que eu quero fazer com você. Será uma aliança agora na carne. Vocês todos vão ter que fazer uma circuncisão. Volta comigo um pouco aí no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15. Aliás, vou ler o versículo 2 também. Versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Quantos anos, irmãos? 99. Quantos anos? 99. Quando foi que Deus fez a primeira promessa para ele? Ele tinha 75. Até aqui se passaram 24 anos. De 75 para 99. E Deus agora aparece para ele com uma diferença. E Deus vai dizer para ele: olha, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus que te sustenta. Eu sou Deus que te põe de pé. Eu sou Deus que te dá alimento. Eu sou Deus que não te deixa nada faltar. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta para ele de uma forma diferente. Então lá no versículo 15, disse Deus mais a Abraão e a Sarai: sua mulher
não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e a hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e concederá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conselho, por certo, perpétuo, para a sua semente depois dele. Olha que queridos, o riso foi de quem? De Sara ou de Abraão? De quem? Abraão. Sara riu depois. Deus está fazendo uma aliança com Abraão e está falando: olha, o nome do seu filho será Isaque. Isaque, gente. Sabe o que é Isaque? Eu sei que você vai falar riso, mas você sabe como é que o pessoal do Oriente Médio ri? Você sabe o que eles riem? Então nós aqui, então o nome de Isaque seria Mas no Oriente Médio eles riam assim, é assim que eles riem. Não estou brincando não, irmãos. A risada deles é assim. Abraão riu desse jeito, Deus falou: o nome do seu filho será isso aí. Isaac poderia ter tido um nome melhor, mas já que o pai fez dessa forma, então o seu nome será Isaac. Aqui nós falamos Isaac, mas todo judeu vai falar Isaac, que significa riso. No português é riso. Então quando alguém chamava Isaac, falava: se fosse aqui no Brasil, nós chamaríamos, sorriso, vem cá. Esse seria o nome dele, porque Abraão riu, e ele riu do seu interior. Sara também, daquela mesma forma, mas Sara disse: olha, Deus vai dizer para ela: há algo impossível para Deus? Irmão, você acha que tem algo impossível para Deus? Só que Deus está mudando o nome de Sara, de Sarai. Está mudando de Sarai para Sara, porque Sarai foi o nome que Abraão deu. Sarai significa minha princesa, mas Sara significa agora ela não é mais sua, agora ela é minha, é princesa do Senhor. Não é mais princesa de Abraão, agora é princesa de Deus. Deus está dizendo: olha, eu vou mudar, e ela será mãe de nações, povos sairão dela. É ela que será abençoada, será fecunda a partir de agora. Mas só que Abraão está agora com 100 anos, Sara com 90, mas é a família. Só que agora no capítulo 18, nós vamos ver que Deus aparece de novo para Abraão. E aqui eu começo a mensagem dessa noite. Nós vamos ver aqui, Abraão é um homem de oração, isso todos nós sabemos. É um homem que teme a Deus, todos nós sabemos. É um homem que confia em Deus, todos nós sabemos. Mas quem disse para Abraão que estes homens eram da parte de Deus? Quem foi que fez essa confirmação no coração dele? Veja que ele está sentado no maior calor do dia, ele está sentado na porta da tenda. Sara está dentro da tenda, mas Abraão está do lado de fora. Irmãos, Deus faz a promessa com Abraão e agora está voltando para confirmar. Vem 3 homens na direção de Abraão. Esses 3 homens que vêm na direção de Abraão, cada um deles tinha uma mensagem, cada um deles tinha um propósito de estar vindo. Mas esses 3 homens, quando eles chegam diante de Abraão, a Bíblia diz que a primeira coisa que Abraão faz, Abraão vai colocar um banquete diante deles. Queridos, para você entender, no Oriente Médio não é como nós. No Oriente Médio, quando o visitante chega na casa, primeiro,
eles nunca convidam qualquer pessoa para entrar dentro da casa deles. Nós brasileiros, principalmente mineiros, abrimos a porta para todo mundo. Mas no Oriente Médio não é assim. Para você entrar dentro da casa de alguém, você vai ter que receber um convite e ter autoestima daquela pessoa. Senão você não entra. E a partir do momento que você entra dentro da casa de um desses homens, então eles têm um costume. A partir do momento que você está lá dentro, a partir daquele momento, você se torna protegido pelo dono da casa. Ninguém pode chegar dentro disso para conversar com você se você estiver dentro da casa daquela pessoa. E eles levam isso tão a sério. E olha só, se você estiver dentro da casa deles e chegar alguém para te cobrar lá, eles costumam pagar sua dívida. Irmãos, eu acho que eu vou pagar a casa de alguns aqui. Vou pregar essa mensagem dentro da sua casa e mandar o cobrador ir lá e você se vira. Mas também, se chegasse qualquer coisa, se você se tornar protegido de qualquer investido do inimigo, as pessoas que estão dentro da sua casa, você se torna o protetor delas. Você vai entender isso um pouquinho, porque Ló fez tudo aquilo. E Abraão chama aqueles homens, prepara um banquete. A Bíblia diz que é vitela. Você já viu que hoje no Brasil estão se vendendo aí a carne de vitela? Antigo já, do Oriente Médio. Carne cara. Nada mais que um bezerro novo. Mas quando eles recebem Abraão põe esse banquete diante deles, faz aquela carne deliciosa. Eu não sei que tem gente que fala que Deus é, como é que fala? Vegetariano. A Bíblia diz que não é. Eles comeram carne. Só que Abraão fala com Sara: olha, prepara um bolo, pega 3 medidas de farinha, ou seja, é mais ou menos 1 litro, 1,5 litro por aí. Ou seja, você está pegando 4,5 litros para fazer um bolo para esses homens. E colocou diante deles. Agora, irmãos, eu não entendo esse cardápio. A pessoa comer carne com manteiga, coalhada e leite. É um cardápio horrível. Mas é costume. Cultura você não discute. Mas Abraão coloca aqui diante deles, eles comem tudo. Tudo que Abraão coloca, eles comem. E depois, qual era o costume? Quando a pessoa comia, colocava a mesa, comia, então existia comunhão. Existia um pacto entre eles. E agora este homem, que está fazendo essa promessa para Abraão, 2 estão calados, mas um está conversando com Abraão. E de repente eles olham para a banda de onde? De Sodoma e de Gomorra. E depois, olha mais adiante, por favor. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Olha para mim, igreja. A Bíblia diz no livro de Amós que Deus não vai fazer nada na terra
sem antes falar com os seus profetas. Quantos profetas Deus tem que dizer amém? Amém? Deus não vai fazer nada na terra sem antes falar conosco. A igreja de Jesus Cristo hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele garante que antes que o juízo viesse sobre a terra, antes que a coisa viesse sobre a terra, a igreja saberia. A igreja ia tomar conhecimento disso. Como Deus está dizendo aqui para Abraão, olha, o que eu vou ocultar do meu amigo Abraão? O que eu vou ocultar dele? Eu não posso ocultar dele nada que eu vou fazer. Então Deus começa a falar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. É lógico que Abraão sabia tudo que estava acontecendo em Sodoma. Abraão sabia tudo que estava acontecendo em Gomorra. Ele sabia daquelas 5 cidades que estavam ali, todo o pecado que existia dentro delas. Ali havia todo tipo de prática sexual que você imaginar, principalmente a sodomia, que é mais envolvido com o homossexualismo aqui. Havia todo tipo de males dentro daquelas cidades. Abraão sabia de tudo isso. Agora, se fôssemos nós somos espirituais demais. Então, se Deus chegasse para nós e dissesse, olha, tem um local aqui que está cheio de pecado, só tem o mal, só tem homem matando, só tem assassino, só tem pessoas perversas na sociedade, e chegasse e dissesse para você, olha, eu vou dar cabo daquele lugar ali, eu vou matar todo mundo que está ali, o que nós faríamos? Glória a Deus, mata essa capetada toda. Então é diferente. Olha o que é um intercessor. Abraão, ele não trabalhou com o que os olhos dele estavam vendo. Abraão, ele vai olhar para Deus. O que Abraão vai fazer aqui é algo que todos nós deveríamos fazer, ter misericórdia das pessoas. 2 anjos vão, eles estão caminhando, porque o propósito daqueles dias, quando o visitante saía da casa do anfitrião, ele não saía sozinho. Eles 3 saíam juntos, ou os 2 saíam juntos, porque quando o anfitrião, ele ia encaminhar aqueles homens, encaminhar as pessoas até o limite da propriedade. É por isso que Abraão vai andando com eles. Mas só que em um determinado momento, que a Bíblia diz que Abraão, ele para. 2 anjos, 2 homens seguem. Mas a Bíblia vai dizer na Bíblia da Mensagem, você lê melhor, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele interrompe a Deus. Olha a ousadia desse homem. Como que um pode ter autoridade de parar Deus? Na verdade, a tradução do original aqui, Abraão coloca a mão no peito do anjo, que ali é uma figura de Cristo, nós sabemos disso, é uma teofania. Ele para ali o Senhor, ele está dizendo, olha, Senhor, versículo 23, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Abraão está fazendo uma intercessão. Abraão está orando. Agora, os outros anjos foram, mas o Senhor não fica diante de Deus. Ele para diante de Deus. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Irmãos, mas Deus está dizendo que tem nenhum injusto lá. Então Abraão começa a negociar com Deus. Essa é a intercessão. É quando você ora e vai buscar de Deus. Então Abraão começa a dizer, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate um justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria isso? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Diga comigo, meu Deus é um Deus de justiça. E ele está dizendo, olha, é um Deus justo. Abraão falou, o Senhor é juiz de toda a terra. O Senhor vai matar o ímpio com o justo? Você vai dar cabo nos dois ao mesmo tempo? O Senhor vai deixar que o ímpio tenha o mesmo, deixar que o justo tenha o mesmo ganho do ímpio? O Senhor vai fazer isso? Irmãos, como que alguém pode parar Deus? Como que um homem pode ter essa ousadia de parar a ação de Deus? Como que um homem pode chegar diante de Deus e falar, eu vou fazer tal coisa, e dizer, olha, não faça isso? A Bíblia menciona 2 homens que fizeram isso. O primeiro foi Abraão, o segundo foi Moisés. O intercessor, ele é isso.
dizendo: por minha causa, por causa do justo, o ímpio não vai prevalecer. Sabe por que a terra ainda não foi destruída? Porque ainda há justo sobre a terra. Amém, meus irmãos? A igreja ainda está neste lugar. Paulo fala isso em Tessalonicenses. É por isso que a terra ainda não foi destruída. É por isso que há tantos ímpios na terra que ainda não receberam a condenação, porque há justos na terra orando e intercedendo o tempo inteiro. É por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos estar orando dia e noite por essa nação, buscando ao Senhor em todo o tempo. E Abraão começa a dizer: olha, Deus vai dizer para ele. Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Por amor deles. Por amor de quem? Dos ímpios? Não, do justo. Então tem algo para você. Se a empresa que você trabalha, se o local que você trabalha tem de mal a pior, mas você é justo, por tua causa aquela empresa é abençoada. Se você tem essa autoridade diante de Deus, se você, eu sou justo aqui neste lugar. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse emprego. O Senhor sabe que é daqui que eu ajudo na tua obra missionária. O Senhor sabe que é daqui que eu levo sustento para minha casa. O Senhor sabe que é daqui que eu sou justo aqui. Então, Senhor, por minha causa, abençoa esse território em nome do Senhor Jesus. A autoridade. É isso que Abraão está tomando para ele. Abraão sabia de toda a impiedade dessa cidade, mas ele está dizendo: olha, Senhor, não faça isso. Tem justos lá. Então Abraão chega e diz: respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Intercessores são assim, eles não se julgam ser alguma coisa, eles não aparentam ser nada, eles sabem quem ele é. Ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. Eu não vou fazer. Irmãos, eu não sei quantos de vocês, pais e mães que estão aqui, talvez você tenha alguém na sua família, um familiar seu, seja sobrinho, seja primo, seja o que for, que não esteja nos caminhos de Deus. Será que já fez uma oração como essa? Já se atreveu a chegar diante de Deus falando dessa forma? Já se atreveu a chegar diante de Deus: Senhor, é o meu sangue, é o meu familiar, é a minha família. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado na tua presença. O Senhor sabe que eu tenho andado diante do Senhor. O Senhor sabe quanto eu tenho estado na tua casa, quanto eu tenho tido zelo pela palavra. O Senhor sabe quanto eu tenho buscado ao Senhor. Senhor, é certo que meu marido não está na tua presença? É certo que meu filho não está na tua presença? É certo que meu primo, meu cunhado, meu sogro, minha sogra, é certo que ele está na tua presença? Irmãos, isso é autoridade de intercessor. É você chegar, você parar a Deus, literalmente, porque quando você decide interceder, Deus para te ouvir. Se você decide: olha, Senhor, eu quero argumentar com o Senhor, eu quero falar contigo, porque a oração, isso que Abraão está fazendo, é uma oração. Só que nós aprendemos que orações são coisas diferentes. Nós aprendemos de uma forma religiosa sobre orações, mais rezas do que orações. Mas isso que Abraão está fazendo está diante de Deus. Os outros anjos foram, os 2 saíram para fazer o que eles tinham que fazer, mas Abraão ficou diante de Deus agora, intercedendo. A conversa dele é essa. Só que a conversa não é um monólogo, é um diálogo. Ele está conversando com o Senhor e o Senhor está respondendo a ele. É por isso que nós colocamos essa tenda aqui, para que quando você fala, você também aprenda a ouvir. Nós às vezes só falamos, chegamos diante de Deus e falamos por horas seguidas, e depois viramos as costas e vamos embora. Quando Deus vai abrir a boca para falar, ó, tchau. Abraão está falando e ouvindo. Ele está argumentando e está recebendo respostas. Ele está intercedendo e recebendo respostas. Então Abraão vai dizer para Deus, e continua ainda a falar, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor,
se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei, se acharem 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não o destruirei, por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Quando é que Deus saiu? Quando foi que o Senhor ele saiu? Coloca aqui a presença do Senhor saiu? Quando Abraão acabou de falar. Deus não é mal educado. Deus não vira as costas quando estamos falando. Deus não vira o rosto enquanto estamos falando. Deus não sai da nossa presença enquanto nós estamos falando. Assim como nós queremos que Ele está neste lugar nessa noite. Porque nós estamos aqui falando com Ele. Quando é que Deus vai sair? Quando você acabar de falar com Ele. Quando você der o assunto por encerrado. A última argumentação de Abraão, ele está falando, olha, Senhor, aminiar. O que é aminiar? Aminiar significava 10. Por que Abraão chegou em 10? Porque 10 significava, só pode ter culto, só pode ter reunião na presença do Senhor, assim que os judeus tinham, se houver 10 homens, 10 pessoas aliançadas. Abraão chegou no mínimo, na minha. Então, assim, se houver 10 ali, Senhor, o mínimo. Então tá, se houver 10, eu não destruo. E Abraão se deu satisfeito. Abraão estava pensando, a família dele que estava lá dentro. Lá dentro de Sodoma existia Ló, a sua esposa, as suas filhas e os genros das filhas, os genros de Ló. Abraão está pensando nessa família, e o que está chegando diante de Deus aqui, ele está falando, Senhor, a minha família está lá dentro. A Bíblia diz que Ló, na segunda carta de Pedro, ele fala sobre isso, que Ló era justo. Ló estava lá dentro, mas não existia nem 10 pessoas lá dentro justas. Na verdade, quando os anjos chegam na casa de Ló, aliás, eles chegam na porta da cidade, Ló está sentado na porta da cidade. Quem sentava ali? Quem era juiz e quem era de relevância na cidade. Ou seja, Ló tinha nome na cidade. Ló tinha ali respeito daquela sociedade. Mas o problema, irmãos, o nosso respeito, ele acaba quando nós nos envolvemos em certas conversas, em certas brincadeiras, em certas questões. A Bíblia diz que quando os anjos entram, Ló vai logo diante deles. Ló chega diante dos homens, não espera nem chegar, já se ajoelha diante desses anjos e já fala, olha, vamos para minha casa, vocês lavarem os pés, vocês ficarem lá dentro. Ló aprendeu isso com Abraão. Ele aprendeu sobre o que é você receber pessoas, você ser um bom anfitrião. Ele aprendeu isso, ele recebe esses anjos na casa dele, e lá dentro da casa os anjos chegam para ele dizendo, olha, apresse-te em sair da cidade. Veja aqui, dos 3 homens, um era o Senhor, um vai destruir Sodoma e Gomorra, e as 5 cidades que estavam naquele vale, e o outro para salvar a família de Ló. Os 3 com uma missão, cada um deles. Abraão está intercedendo, Abraão está orando pela família, orando pela casa dele, se colocando na brecha, se colocando como uma questão antes de acontecer. Mas quando ele está chegando agora para este homem, diante de Deus, e Ló sai para pregar. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já teve a sua palavra em descrédito. O problema está aí. É você dizer que anda com Deus, que você tem a presença de Deus, mas você é uma pessoa intempestiva. Você é uma pessoa que não guarda os mandamentos, não guarda a lei de Deus, não guarda os princípios de vida cristã. É uma pessoa que fala palavrão, é uma pessoa que conta piadas, fica rindo de
senta na roda dos escarnecedores. Você é uma pessoa que fica rindo de coisas indecentes na roda dos escarnecedores. Você é uma pessoa que não tem uma vida cristã. Você professa uma fé, mas não vive a vida cristã. A Bíblia diz que Ló, ele tinha o temor de Deus, mas não vivia uma vida cristã. E essa vida cristã que ele não vivia, a Bíblia vai dizer quando ele saiu para pregar para os próprios genros dele. Ele saiu para pregar para aqueles homens que estavam comprometidos com a vida dele. Os homens riram dele e falaram que ele estava com zombaria. A palavra de Deus nos lábios de quem não tem vida com Deus se torna motivo de chocarrice. Ninguém acredita. Por isso que tem muito crente que chega para orar no lugar e fala: Deus vai te curar, as pessoas não acreditam. Deus vai libertar, as pessoas não acreditam. Porque a vida dela na igreja é uma, fora da igreja é outra. A vida dela aqui dentro é uma, quando sai na rua com os colegas, a vida é outra. Não adianta. A sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. A sua vida tem que ser reta diante de Deus. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Ou você tem uma aliança com Deus ou você não tem uma aliança com Deus. Princípios que nós vamos estabelecer na nossa vida. Logo não tinha esses princípios adequados. Por isso ninguém acreditou na pregação dele. Ele saiu para pregar e as pessoas zombaram dele. As pessoas riam dele. Então quando ele viu que a pregação dele não salvou nem os da casa dele, será que você pode imaginar a decepção de um pai de família? Será que você pode imaginar a decepção de um pai onde os genros não acreditam na palavra? Nem a esposa dele acreditou na palavra dele. Vidas de pessoas que estão com Deus só dentro do templo. Logo tinha os princípios, mas lá fora ele professava outras coisas. No meio da família dele ele professava outra coisa. Pessoas que estão alinhadas. Esse foi o problema dele. As pessoas não acreditam. Você chega no meio da reunião da família, aí tem um bebendo aqui, outro bebendo ali, forró daqui, forró dali, e você está lá rindo, está lá sentado na mesa, querido. Tenha pudor e tenha decência. Não estou dizendo para você sair da sua família e abandonar, não, mas você tem que colocar um intercessor. O intercessor que ele coloca entre Deus e o castigo, entre Deus e a condenação, parar a ação de Deus contra pessoas que estão em impiedade. Aí você precisa alinhar as coisas. Logo não era assim. Veja como que esse homem sai. Esses anjos chegam agora ali, e já que ninguém acreditou na pregação de Ló, ninguém acreditou na palavra dele, ninguém creu que a igreja de Deus ia fazer aquilo, então os anjos chegam: olha, Ló, está na hora, sai você, suas filhas e sua esposa, sai dele. E Ló ainda está enrolando. Ló ainda está falando: olha, não, espera aí, eu tenho que pegar alguma coisa aqui, tenho que guardar outra coisa. E os anjos estão apertando Ló, o anjo está apertando para tirar Ló daquele lugar, porque Deus ia trazer juízo sobre aquele lugar. Irmãos, sabe o que me lembra de Ló aqui? Nós temos pregado aqui que Jesus vai voltar. Quem crê nisso, diga amém. Então por que está se apegando a tantas coisas desse lugar? O que Ló estava fazendo era isso. Os anjos estão falando: a destruição, não vai sobrar nada nesse lugar. Mas Ló está preocupado com os bens, e o meu relógio, a minha joia, e o meu dinheiro. Ló está preocupado: sai daqui, pelo amor de Deus. Nós estamos assim. Não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para nada. Os anjos estão apertando ele: sai daqui, Ló. O negócio vai acontecer antes do dia raiar. E é interessante que os anjos têm uma direção para Ló: vai para o monte. Sabe o que o anjo falou? Ló, vai para onde está seu tio, volta para casa. Mas Ló vai dar uma resposta para ele e diz: olha, não, meu senhor, tem uma cidadezinha aqui perto, Zoar, permita que eu entre nela. E a Bíblia diz para ele: olha, não olhe para trás, não olhe. O que ficou para trás ficou. Irmãos, quem anda olhando para trás morre no meio do caminho. Não tem como você levar nada dessa vida para a eternidade. O que está aqui vai ficar aqui. O que é desse lugar vai ficar aqui. Não se apegue a isso aqui. Não se apegue a essas coisas. A Bíblia diz que Ló está indo, ele está andando. Só quando ele chega em Zoar, ele está com medo.
Ele está com medo daquele lugar ali, daquela cidade. Ó, vamos lá para as cavernas. Irmãos, já viu? Queridos, eu sei que é difícil acreditar. Sabe quem tem medo da morte? Só quem não tem vida com Deus. Se você tem vida com Deus, você não tem medo da morte. Se você anda alinhado com Deus, a morte para você é prêmio. Se você anda certinho com Deus, você não vai temer. Você sabe para onde você sai, e você sabe, olha, a morte não é o fim, a morte é o começo. Deus começa a escrever a nossa história, é de trás para frente, não de frente para trás. Veja que o alfabeto hebraico, ele é escrito da esquerda para a direita. Porque onde você acha que Deus está pondo um fim, Deus está pondo um início. A palavra, ela começa da direita para a esquerda, porque ela tem que começar da direita para acabar no seu coração. E aqui diz que Deus começa o quê? Ele começa do fim para o começo. Então ele diz, olha, o que eu tenho para você é muito melhor do que você tem aqui. Você está aqui só de passagem, ser peregrino como seu pai Abraão. Abraão entendia isso perfeitamente. Até quando ele entrou na terra da promessa, ele sabia, olha, eu não tenho residência permanente. Leia o livro de Hebreus, aqui vai falar sobre isso. Abraão sabia, olha, eu não tenho residência permanente nesse lugar. Então eu não vou ficar adornando casa, preocupado com isso aqui. Eu vou morar em tendas, porque aqui é uma tenda que eu vou ver de passagem. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Mas Abraão, ele está intercedendo pela família dele, intercedendo pelos ímpios, intercedendo por aqueles que estão longe da presença do Senhor. Mas quando ele chega para Ló, então Ló está indo. De repente começa a destruição. Porque o anjo diz, olha, eu não posso destruir essa cidade até que você entre onde você tem que entrar. Ló está indo. E a mulher dele olha para trás. Você já imaginou a decepção? Maridos, esposas que estão aqui, você quer decepção maior do que nem seu cônjuge acreditar na sua palavra? Acreditar no Deus que você prega? Porque você não vive uma vida alinhada? Porque aqui dentro você é líder, aqui dentro você é filho de Deus, mas lá na sua casa você fala palavrão, maltrata o filho, maltrata a esposa, xinga, é rancoroso, é uma pessoa árdua, a pessoa não tem uma palavra de benevolência. Você quer pior que isso? Não tem uma palavra de amor, de paciência com os filhos dentro de casa? A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olha para trás porque ela não acreditou também. E talvez naquele exato momento ela se torne uma estátua de sal. Sabe o que é isso? Você se torna aquilo que você adora. Aquilo que você adora é o que você se torna. A mulher de Ló, ela gostava tanto daquilo que estava lá, que ela se tornou aquilo, morreu junto. Pessoas que morrem com aquilo que colocam na frente de Deus. É isso que aconteceu com ele. Ló, ele entra na caverna. As filhas dele cometem incesto com ele. Olha o que é a vida do homem quando ele decide se afastar. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele se tornou pai de nações. Ló decidiu se afastar dele. Não foi Abraão. Em todo o tempo Ló defendeu a família. Mesmo com Ló distante, Abraão intercedeu por ele. Mesmo com Ló não querendo a companhia dele, Abraão orou por ele. Mesmo Ló não querendo o mesmo Deus, Abraão orou por ele. É isso que faz o intercessor. Ele para e se coloca na brecha. Mas essa ousadia aqui para você orar, parar Deus. Veja que Abraão se coloca diante. Ele vai falar, Senhor, você vai fazer isso? O Senhor vai destruir? O Senhor vai permitir isso? O Senhor vai permitir que isso aconteça? No tempo devido, Isaac nasceu. No tempo certo, a bênção de Deus se cumpriu. No tempo certo, Abraão teve tudo o que ele precisava. Mas ele andou na presença do Senhor. Ele sempre foi intercessor. Ele exerceu um papel que é meu e seu. Estamos intercedendo, buscando o Senhor.
Amém.